Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo. Sejam bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Eu sou Miguel e eu tenho uma palavra do coração de Deus para nossas vidas, uma palavra que vai de encontro à sua necessidade espiritual. Antes, gostaria de pedir para você, inscreva-se no meu canal, compartilhe, deixe seu like, esteja aí acionando o sininho para que sempre você receba novas mensagens. Eu gostaria de compartilhar Atos capítulo 12 e versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer na mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Todos nós sabemos que Herodes já tinha mandado a matar a Tiago, a espada. O próximo alvo dele era Pedro. E eu fico aqui imaginando, o que faz com que um homem jurado de morte venha dormir, descansar, roncar, vamos dizer assim, babar, na frente de 4 soldados? O que faz com que um homem que sabe que vai morrer, venha dormir, venha descansar, na frente de 4 soldados? Eu fico imaginando perplexo isso. Eu acredito que os soldados estavam ali vendo Pedro, dormindo, como eu já disse aqui, brincando, roncando, até babava, né? E comentavam entre si, mas o homem tem uma promessa de morte, o homem vai morrer. Ele vai ser levado à morte, ele não está nem aí. Ele não está ansioso, ele não está angustiado, ele está dormindo, ele está descansando. Já pensou sobre isso? O que levou Pedro a ter paz de espírito? O que levou Pedro a descansar? Em primeiro lugar, está aqui no versículo 5, o qual nós já lemos. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Aí entra o papel da igreja, aí entra o papel daqueles que amam, aí entra o papel daqueles que se importam. Aí verdadeiramente nós vemos que se cumpre João 13:25, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A igreja amava Pedro. Eu acredito que Pedro já tinha feito sim uma oração em espírito com Deus. Ele já tinha mantido comunhão com Deus em espírito. Ele estava conectado em espírito. Agora ele vai dormir descansado. Porque ele sabia que existia um batalhão de pessoas orando por ele de joelhos. Aí se cumpre também o que está em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, então cumprireis a lei de Cristo. Aí se cumpre Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles também. Esse é o papel da igreja, estender a mão, amar, se importar. Mas eu vejo também aqui um segundo motivo pelo qual ele teve paz de espírito e ele descansou. Ele estava firmado em uma promessa que está no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 18 até o 29. Jesus tinha dito para ele que ele iria morrer somente em uma idade avançada, ou seja, idoso. Então ele sabia que ele não ia morrer, porque ele tinha uma promessa do Cristo. Você só vai morrer quando você estiver idoso. Então, quando ele está ali preso, sem poder o que fazer, ele dorme e descansa. Porque ele prefere acreditar na promessa do Cristo do que na promessa dos homens. Os homens prometeram para ele, você vai morrer. Só que Cristo prometeu, você vai morrer sim, mas quando você for idoso. Ele era novo. Ele estava pregando a palavra. Ele estava levando o evangelho. Ele era um homem novo. Então ele acreditava em uma promessa na sua vida, como diz em Salmos 119:49, lembra-te da palavra dada a teu servo, a qual fizeste esperar. Como se diz em Salmos 40, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Ele estava afirmado na promessa. Ele preferiu acreditar na promessa de vida e não na promessa de morte. Você pode estar como Pedro, aprisionado a uma situação, aprisionado a um problema, aprisionado a uma angústia.
Mas você tem que crer na promessa de Cristo, de que tudo isso é passageiro e tudo isso não vai sucumbir você e tudo isso não vai levar você à morte. Como muitas pessoas têm achado que você vai morrer espiritualmente. Como muitas pessoas têm achado que você não vai suportar. Isso não vai sucumbir você e não vai te matar espiritualmente. Existe uma promessa na sua vida, você se lembra dela? Pedro se lembrou da promessa que havia na vida dele. Quando veio a promessa de morte, ele descansou na promessa da vida. E o que eu aprendo mais com isso? Em segundo lugar, muitos homens não passaram as experiências de Pedro. Muitos homens gostariam de ter as experiências que Pedro teve. Pedro ressuscitou Talita. Pedro curou Enéas. Pedro andou por cima das águas. Pedro recebeu em suas mãos as chaves da igreja. Então Pedro ele teve muitas experiências com Cristo, mas nessa experiência, leia todo o texto. Quando começa a acontecer essa experiência, o anjo chega até ele, manda ele levantar e acompanhar. Ele acha que ele está sonhando e não é uma visão real. Você entendeu? Um homem que já tinha tido tantas experiências com Cristo, agora nessa experiência está meio abobalhado, meio atordoado, sem ter o discernimento espiritual do que estava acontecendo realmente. O que nós aprendemos com isso? Ou qual a revelação que nós temos com isso? Muitas das vezes nós temos muitas experiências com o Senhor, mas a oração faz com que nós sempre venhamos ter uma nova experiência que venha nos deixar extasiados, sem entender nada, abobalhados, sem ter o discernimento espiritual. E o porquê disso? Para quebrar o nosso ego. Vou te explicar agora. Eu conheci muitos homens e mulheres que se dizem ser homens e mulheres de Deus, que se gabavam nas visões e revelações que eles tinham do Senhor, que se gabavam da forma como eles eram usados pelo Senhor. Eu conheci um casal, claro que eu não vou citar os nomes, que uma certa vez eu fui orar em um monte muito longe, chegando lá, já tinha um casal orando. E quando nós nos aproximamos deles, que estava eu e mais 3 pastores, eles logo deram de entender que aquela área toda era demarcada para eles dois ficar, só eles dois. Porque Deus só falava com eles dois ali. Mais nenhum e mais nenhuma mulher de Deus ou homem de Deus poderiam adentrar aquela área demarcada, porque Deus não ia falar com eles. Deus só ia falar com aquele casal. Nós tivemos que andar mais 300 metros e orar em outro lugar. Eu conheci um homem que se dizia ser homem de Deus. Ele era tão soberbo que ele dizia que Deus comia e bebia com ele todos os dias, sentado na mesa. Se alguém fosse ter com esse homem, ele já ficava medindo a pessoa da cabeça aos pés e olhando no olho, tentando testar essa pessoa, para ver se essa pessoa realmente era servo e serva de Deus. Isso é arrogância. Sabe por que muitas das vezes acontece o que aconteceu com Pedro e nós não entendemos algumas experiências? É porque Deus está quebrando o nosso ego, para nós não ficarmos nos gabando, para nós não ficarmos nos vangloriando. Tenho tantas visões, revelações, sonhos, Deus esclarece tudo por mim, eu tenho discernimento exato de tudo, eu tenho uma espiritualidade avançada. Deus quebra o ego às vezes. Eu quero que você entenda a revelação dessa palavra. Deus quebra o ego às vezes para que nós venhamos ficar mais submissos, para que nós venhamos entender que Ele é aquele, como diz em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus nunca faz da mesma forma. Ele sempre tem um outro método, um outro jeito. Ele sempre surpreende. Fique com essa mensagem.